versículo 16, eu acho que a gente não poderia começar esse momento com outra leitura. Romanos capítulo 1, versículo 16, que foi exatamente o que Lutero leu, os versículos 16 e 17 de Romanos. Eu sinto outros céus aqui em Wittenberg. Você sente isso também? Bem diferente de outras cidades que nós passamos. Isso é observado até na vida das pessoas, o trato, a forma como eles nos receberam, né? Isso é perceptível mesmo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, acompanha a sua Bíblia, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro de quem, irmãos? E depois do grego. Versículo 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou pela fé. Bom, mas há uma menção aqui, né? Diz como está escrito. Então, onde está escrito isso? Abacuque capítulo 2. Vamos lá juntos. Para ver em que ocasião, porque isso foi mencionado. De onde foi tirado isso? Já que é uma menção. Abacuque capítulo 2, versículo 1. Encontraram aí, amém? Até o versículo 5, diz assim no versículo 1: pôr-me-ei na minha torre de vigia, diga amém. Colocar-me-ei sobre a fortaleza, diga aleluia. E vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara, como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Eu quero ler uma fala de Lutero. Ele disse assim: desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras "a justiça de Deus", porque conforme fui ensinado, eu considerava como um atributo de Deus Santo que eu levo a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como um monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Contudo, depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé como presente, no dádiva. Então me achei recém-nascido e no paraíso. Amém, irmãos? Palavras tremendas, né, do apóstolo Paulo?
de Lutero, desculpe. A palavra protestante, eu queria falar um pouco sobre o protestantismo em si, a definição de ser protestante, sobre avivamento, sobre reforma e sobre restauração. Eu vou falar rapidamente, gente. São 19h47 de vocês? Ok? E 46, né? Obrigado. É alemão isso aí. Eu estou um minuto atrasado, meio que é certo. Essa palavra protestar, ela não foi uma palavra criada por Lutero, irmãos. Lutero ele não disse, a partir de hoje eu sou um protestante, eu protesto sobre essas coisas. Protestar é uma palavra que já existia antes de Lutero fazer o que fez. Não foi ele que escreveu em nenhum livro dizendo, a partir de agora todo mundo que seguir o que eu estou falando será protestante. Eu conversava com um ex-luterano que, porque um ex-luterano, ele é muito insatisfeito com o luteranismo. Pra você ter uma ideia, até hoje os luteranos eles chamam os seus líderes de padres. Então não são pastores luteranos, são padres luteranos. E a insatisfação da maioria dos ex-luteranos é que eles, na cabeça deles, e o que é um fato, o que eu vou falar, essa frase exclusivamente é um fato. Lutero não pretendia sair da Igreja Católica quando ele elegeu, quando ele escreveu as 95 teses. O que ele queria era reformar, era arrumar, era consertar os erros que tinham ali. Ok? Então, quando ele coloca aquelas 95 teses, ele também não colocou a fim de confrontar a igreja ou o padre, ou sei lá, ele não queria uma briga, digamos assim, ele estava fazendo uma coisa que era normal e científica na época. Se você tinha algumas teses, você precisava protestar, ou seja, protestar significa divulgar. Então ele fazia isso, protestátil, ele divulgava o seu pensamento e convocava as pessoas, ou quem quisesse falar sobre aquele assunto, para uma discussão. Ok? Então o que Lutero fez na verdade foi científico, foi acadêmico e foi totalmente legal. Ele não agiu dentro de nenhuma ilegalidade, ele fez o que era certo de fazer. Ele era professor da universidade. Aqui atrás, ele era professor. Então se ele tinha alguma coisa a comunicar, a declarar, a divulgar, ele precisava tornar isso público e convocar todo mundo para essa conversa. O que aconteceu é que ninguém teve coragem de ir. Porque tudo que ele escreveu era de fato verdadeiro. Tudo que ele confrontou, que era feito com as indulgências, as coisas que o Papa falava e que a igreja estava ensinando de forma errada, naquilo tudo ele estava certo. Nas 95 teses ele estava correto, ele não estava errado nada. E nem a forma com que ele fez estava errada. Agora, por vezes, a gente... hoje eu me confronto toda vez que eu passo na frente da biblioteca de Lutero. Ele leu milhares de páginas. A gente estuda 1 hora, 1h30, 2 horas e quer tornar as nossas falas verdades absolutas. Né? Nós somos bem assim. Então, quando a gente quer confrontar... Eu queria ter trazido um bloquinho de post-it, porque eu ia entregar para vocês escreverem coisas que vocês não gostam de vocês mesmos. E aí nós iríamos falar essas coisas aqui. Mas reflita um pouco sobre coisas que você não gosta de você, em você mesmo. Quem é a igreja? Somos nós, a igreja. Não é? Então, se a gente aponta e diz alguma coisa que está errada na igreja, a gente aponta para nós mesmos. Não é isso, irmãos? Eu ouvi o pastor José falar, perdão, irmãos, que o nosso Senado, nossa Câmara de Deputados, a presidência, todas as falhas, todos os erros que estão ali em Brasília, que nós apontamos, elas estão lá por causa dos erros que estão no altar. Então aquilo lá é um reflexo, irmãos.
Vamos pensar um pouco sobre isso, se é verdade ou não é verdade. Nós estamos em um país que as pessoas não roubam, exceto a trapaça do lixo, né? Tem aquela história do lixo que o lixeiro, você vai andar daqui a pouco pelas ruas amanhã, não daqui a pouco não, amanhã, você vai ver que os lixeiros, a maioria dos lixeiros, alguns deles têm cadeados, porque o lixo é caro. Então o que acontece? O alemão, ele quer trapaçar nessa história do lixo, então ele vai e coloca o lixo no cesto do vizinho. Então, irmão, eu quero te pedir um favor, não coloque lixo no cesto, nenhum cesto na rua. Não passe por essa experiência. Se alguém estiver colocando um lixo dentro de um lixeiro desses pretos, eles vão brigar com você. Porque o lixo não é público, o lixo é particular e cada um paga muito caro por isso. Né? A gente aprendeu aqui, morando aqui, a organizar o lixo, separar o lixo, papel, lata, plástico, porque isso é muito valioso para eles. Eles vendem o lixo deles para poder pagar o recolhimento do lixo. Então, nós estamos num país assim, se você for para os vizinhos aqui, França, se você for para a Suíça, você vai ver países, você vai se encontrar em culturas que têm um senso de justiça altíssimo. As pessoas têm um senso de justiça altíssimo. As pessoas, elas não roubam, elas não tomam as coisas das outras pessoas. Elas não estão muito preocupadas em tirar lucro do trabalho de outra pessoa. Eles têm vergonha de ficar, eu não lembro como é que é o termo, mas de ficar, como a gente fala no Brasil, de ficar encostado no governo. Sabe o nosso Bolsa Família? Eles têm vergonha disso. Eles têm uma bolsa aqui de 2.000 euros aproximadamente para quem está desempregado, irmãos. É muito mais do que o que talvez você ganhe, quase 10 mil reais, 2.000 euros, para não trabalhar. Se você não trabalha, é justo que você receba aproximadamente 2.000 euros por isso. Mas eles não querem, eles preferem trabalhar e ganhar 800 euros, 1.000 euros, 1.500 euros trabalhando, do que ganhar 2.000 não trabalhando. Eles têm vergonha disso. O que fez isso com eles, irmãos? Foi um dia que um cara chegou na porta da igreja e disse: eu não gosto disso aqui em mim. E pregou 95 coisas que ele não gostava nele, porque ele fazia aquilo. Aleluia. Ele era um sacerdote da igreja, ele não gostava daquilo nele, ele não queria mais fazer aquelas coisas. Ele não estava dizendo: Papa, quero te chamar para briga porque eu não gosto de você. Ele estava fazendo isso. Ele colocou lá porque ele não queria mais fazer aquilo. Aleluia. Essas são as nossas teses. Elas são contra nós. Aquilo que nós não queremos devem ser as nossas teses. Agora, Abacuque é muito interessante porque é um profeta que salmodia. Enquanto ele salmodia, ele se reclama de algumas coisas. Ele reclama do povo de Israel. E o versículo 1 é muito interessante porque tem imagens que elas combinam exatamente com as coisas que nós estamos fazendo aqui. Por exemplo, no início do versículo 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia. Foi a primeira coisa que nós fizemos aqui, irmãos. Nós chegamos aqui, nós fomos para a torre. Nós nos preocupamos em pegar a chave. No primeiro dia eu peguei a chave da torre de Renwood e nós fomos ali para a casa de oração na Jesus House e nós fomos adorar o Senhor. E foi a melhor forma de entrar na Alemanha, foi a que nós fizemos. Foi orando, foi chorando, foi intercedendo, lançando decretos, profetizando. Essa foi a melhor forma de entrar. Com Lutero não foi diferente, irmãos. Lutero passava noites terríveis. Ele brigava com ele mesmo e passava horas dentro daquela salinha que vocês viram lá no castelo de Wartburg, aquela salinha que tinha uma grade antes do quarto dele, aquela sala de penitência. Você passa quanto tempo na sua sala de penitência? Quanto tempo reclamando de você mesmo? Quanto tempo ouvindo o que Deus tem para falar? Lutero passava por isso. Ele reclamava dele mesmo, ele não gostava das coisas que ele fazia, ele queria mudar, ele estava insistindo com aquilo. E isso fez o que fez com a Alemanha, e não só com a Alemanha, com todos os países ao redor. Agora, o que eu acho fantástico em Deus é que Ele não levanta só o homem,
Ele levanta uma centena de homens ao redor das nações, das cidades, de todos os lugares, ao mesmo tempo. 100 anos antes teve John Huss, ao mesmo tempo teve Calvino. E se você observar tantas pessoas, tantos contemporâneos, tantas coisas maravilhosas acontecendo, nosso país sendo descoberto na mesma época, a América sendo invadida durante o mesmo tempo. Irmão, se a América tivesse sido invadida, colonizada, chame de como você quiser chamar, mas se ela tivesse sido invadida e colonizada sem esse boom do Evangelho nessa época, irmãos, nosso continente era um desastre completo. Mas Deus não deixou que isso acontecesse. Ele se preocupa o tempo todo com as nações. Nós estamos chamados para as nações. Nós estamos aqui porque nós plantamos alguma coisa antes. E alguém comentava ontem, disse, realmente está nessa caravana que Deus escolheu. Também. Você semeou um tempo antes e você está colhendo hoje aqui nesse lugar. E de fato nós estamos aqui como pessoas escolhidas para fazer aquilo que só nós podemos fazer aqui, dia 30 e dia 31 de outubro. Só nós podemos fazer o que nós vamos fazer. Senão teriam várias outras pessoas aqui, vários outros brasileiros. Só nós podemos fazer o que nós viemos fazer, irmãos. Amém? Você está aqui legal, você está aqui autorizado, você foi levantado por Deus para isso. Amém? Isso já estava escrito. Amém? Abacuque capítulo 3, versículo 2, eu quero ver com você isso lá. Abacuque capítulo 3, ele tem uma palavra muito interessante. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Que tremendo, né, irmãos? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha que tremendo. Porque a primeira coisa que eu quero falar é sobre avivamentos, que é diferente de reforma, que é diferente de restauração. Abacuque diz: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Irmão, nós temos ouvido quantas coisas de Deus e não sentimos nada. Deus tem chorado em alguns lugares, para outras pessoas Deus tem gritado. Abacuque fala uma coisa simples: tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado, me sinto desesperado. Essa palavra declarações é como se fosse a palavra notícia no original, é como se fosse a TV. E aí talvez você liga a televisão e pensa assim: deixa eu ver o que Deus vai falar na televisão. E aí passa todo tipo de notícia, né? Desastres geológicos, pessoas matando pessoas. E parece que Deus tem falado mais nisso do que através da boca dos pregadores, irmãos, na televisão. A gente liga a televisão, talvez a gente vai procurar a palavra de Deus, a declaração de Deus, a notícia de Deus no canal evangélico. Mas a notícia de Deus não está no canal evangélico. A notícia de Deus está em todos os canais. Essas são as declarações. Quando a gente liga a TV, tem uma má notícia sobre a Europa. É uma declaração de Deus. Você precisa dizer no seu coração: eu preciso ir para a Europa. Ele começa a se avivar quando ele diz: me sinto alarmado. Irmão, me sinto desesperado. Você precisa se sentir desesperado quando você ouve uma notícia de Deus. Ele completa, ele usa exatamente a palavra que a gente precisa buscar nesse versículo 2. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Irmãos, essa deve ser a nossa oração, a única forma de resolver isso, a única forma de levar a presença de Deus para esses lugares, para a Europa, para a Alemanha, para Israel, que nós vamos daqui a alguns dias.
sentindo alarmado. Oh, Jesus, aleluia. E a oração de Abacuque para mim é tremenda. Aviva a tua obra no decorrer dos anos. Ele não disse, aviva a tua obra agora. Olha o que Deus fez através de Lutero. Quantos anos tem, irmãos? 500 anos. E no decorrer de todos esses anos, Deus vem avivando pessoas através da vida de Lutero, através do que Lutero fez. Talvez você não se sentiu alarmado, avivado quando viu o museu, mas amanhã nós vamos num lugar impactante, irmãos. Nós vamos na porta onde ele pregou as 95 teses. E ali eu quero orar ao Senhor para que Ele queime o seu coração naquele lugar. Amém? Tem uma palavra interessante nesse versículo, que é exatamente a palavra anos. A palavra anos aqui é Shaná. E é a medida do curso, significa a medida do curso de uma vida. Então se sinta insatisfeito se o avivamento não vier sobre a tua vida. Se ano após ano você orar, você pedir a Deus, e esse avivamento não chegar, irmão, se desespere. Se desespere hoje se não chegou. Amém. Com a tua idade. Se desespere amanhã, já está tardando, irmãos. Amém. Já está atrasando. Oh, Deus. Se o Senhor não te queimou, se Ele não te levantou, se Ele não disse, sai da tua casa, sai da tua terra, e do meio da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei, irmãos. Se Deus não falou isso, aliás, eu vou mudar a minha frase. Se você acha que Deus não falou isso, eu quero tirar uma que se Deus já falou isso. Falta você fazer isso, irmãos. Falta você fazer isso. Compra a tua passagem, fala ao teu pastor e diz, eu já falei lá na igreja, eu estou afinzão de te mandar embora. Eu já falei isso na igreja, eu quero repetir hoje, irmãos. Eu estou afinzão de mandar qualquer um embora. O pastor José está afim demais de mandar. Tem escola de missão. Vai lá, te inscreve, irmão, tem bolsa. Eu peguei a revista do MCM lá. Está lá a foto do Omar fazendo propaganda de bolsa. Irmão, quem faz propaganda de coisa de graça, irmãos? É só quem quer te mandar para longe. Então te inscreve lá, vai ter um sorteio. Vai lá no intensivo em janeiro, não sei, faz qualquer coisa. Faz alguma coisa, se você está alarmado. O intensivo é em Natal? MCM, em Trindade. Trindade. Vai ser qual cidade? Não vai mudar esse ano. Vai ser em Montes Belos, né? Vai ser muito grande esse ano. 21 dias, irmãos. Vale a pena. A segunda palavra está em Hebreus capítulo 9, versículo 10. Lutero, em primeiro lugar, ele passa por um avivamento para depois ele passar por essa etapa da reforma. Então, a gente precisa passar pelo avivamento. Hebreus capítulo 9, versículo 10 diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. O apóstolo estava falando no início do capítulo 9 a respeito dos sacrifícios da forma de culto que se vinha fazendo em Israel. Sabe como funcionava isso? Não preciso falar agora disso aqui. Mas Israel tem uma forma de culto, está escrito em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, está lá a forma de culto completa como deveria ser feita. E nesse tempo Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, Jesus tinha aparecido para Paulo. E Paulo estava avivadaço, estava insatisfeito com tudo. Então, ele cita isso aqui. E, de fato, todas as coisas da religião, todas as coisas religiosas que nós fazemos, elas não passam de coisas da carne, irmãos. Tudo que a gente começa a fazer na igreja, veja bem, eu estou falando de tradição, eu estou falando de tradicionalismo. Todas as coisas que a gente faz e que a gente começa a fazer, não sente mais o coração queimar. Por exemplo, quando você chega na igreja, você queimava o coração quando você plugava os instrumentos, quando você tocava. Você estava avivado. Mas de repente você chega hoje na igreja, você faz as coisas
mecanicamente, você repete tudo, até a forma de estudar é normal. Sabe aquela pregação, pastor Milton, que a gente escreve, tem introdução, desenvolvimento, 3 pontos, uma conclusão. Isso é chato, irmão, ninguém gosta disso. Ok, aí a gente vai fazendo essas coisas, vai repetindo isso tudo. Quando isso vai acontecendo, nosso coração queima mais, a gente precisa de uma reforma. O coração dele estava queimando, o coração de Lutero. Ele que estava passando por um avivamento, ele não queria mais isso. E ele pensava numa reforma. E tem uma palavra que é parecida com a palavra Amos de Abacuque, que está escrito nesse mesmo versículo. Diz assim no final do versículo, diz: imposta até o tempo oportuno de reforma. A palavra tempo aqui é cronos. E cronos é para nós. É esse horário que nós temos aqui, é o nosso cronos. Irmãos, isso tudo tem fim. Nós nascemos e nós temos dia para morrer. Deus sabe o dia que nós vamos morrer. E isso tem tempo, isso está sendo contado. Nós estamos aqui, nós temos que contar o tempo, porque daqui a pouco nós temos que voltar para a nossa hospedagem. Tudo isso tem tempo. Esse culto nós vamos suspender, nós vamos voltar amanhã de novo para cá, pela manhã. E nós podemos entrar aqui centenas de vezes e não acontecer nada. O lugar onde Lutero pregou as 95 teses foi na porta da igreja do castelo. Não foi na porta da universidade, foi na porta da igreja do castelo. E se ele quisesse chamar os universitários para uma conversa, talvez o melhor lugar para pregar as 95 teses fosse na porta da universidade do castelo. Ou na porta da escola, na porta de algum lugar. Mas tinha um lugar que Lutero não queria mais entrar para repetir as mesmas coisas, era na igreja. Irmãos, não quero mais entrar numa igreja para repetir as mesmas coisas. Ok, Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas Deus gosta disso aqui, irmãos. Se Ele não gostasse, Ele deixava mais a gente fazer. Ele gosta da nossa reunião. Quando você for para um campo missionário, você vai procurar, a primeira coisa que você vai procurar é um lugar que você possa reunir as pessoas. Um lugar seguro. Você pode chamar de célula, de grupo, de o que você quiser chamar, de reunião. Aquele lugar vai ser um lugar onde você vai se reunir, você vai atrair a presença de Deus. Você vai consagrar aquele lugar. A palavra de Deus diz que o lugar onde nós colocamos a planta dos nossos pés, esse lugar é santo, irmãos. Então, não adianta a gente ridicularizar um templo. Não adianta a gente fazer isso. Isso não é interessante para Deus. Não é interessante. Ele gosta disso aqui. Ele gosta disso. Ele gosta dessas estruturas que a gente coloca, que a gente monta para Ele. Ele não está nisso, Ele não se limita nisso. Mas Ele gosta, Ele deixa a gente fazer. Tem uma coisa interessante que eu vi uma vez um homem falar. Quando isso acontece com Davi, Deus diz: eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Deus fala aquilo para Davi, e Davi entende, ele não constrói um templo, mas Deus gostou da ideia e deixou o filho dele construir. Então a gente não pode estar ridicularizando isso. Deus gosta, a gente precisa ridicularizar as nossas atitudes quando a gente passa por aquelas portas e nada mais muda. Quando a gente vai todo domingo entrar, irmãos, quando você se deparar amanhã na frente da porta, reflita sobre isso. Leia o seu coração. Se você entrar por aquele lugar e aquilo não fizer mais diferença nenhuma na tua vida, então você está indo com o coração errado para o lugar certo. O que eu falei? Com o coração errado para o lugar certo. Isso muda tudo, irmãos. Isso destrói tudo. Você precisa ir para o lugar certo, onde Deus te mandou, mas com o coração voltado para aquilo, senão nada acontece. Amém? Atos capítulo 3, versículo 21. Quero ler esse versículo com você. Olha o que está escrito lá, é a terceira palavra que eu quero
mencionar aqui. A gente falou avivamento, reforma e agora restauração. Está escrito assim: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Eles estão falando de Jesus, ok? É a pregação de Pedro. O qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas, desde a antiguidade. Ora, ele está falando aqui de uma restauração, não é de qualquer restauração, é a restauração de todas as coisas. Antes de falar sobre isso, eu quero deixar uma coisa clara. A palavra reforma está escrita em Hebreus, também é restaurar um lugar de habitação. E restauração de todas as coisas não é só restaurar um lugar de habitação. A reforma é uma reforma que precisa ser feita em nós, na igreja, nós somos igreja. A restauração não, a restauração é de todas as coisas. A reforma vem depois de um avivamento, então o avivamento gera uma reforma dentro de nós. E um avivamento com uma reforma na sequência, ele vai ocasionar uma restauração de todas as coisas. Nós estamos vivendo em um país que foi restaurado. Na Inglaterra, John Wesley acabou com a bebedeira na rua. Os bares fecharam. O cara restaurou todas as coisas. Já precisou você chegar num lugar e todo mundo se converter nesse lugar? A pregação de Pedro, a pregação de 40 minutos, irmãos, 3.000 pessoas foram batizadas. Eu não sei como se converteram, mas 3.000 foram batizadas. Muita gente, depois ele prega, mais 2.000 se convertem. Irmão, se 2 pregações tuas converter 5.000 pessoas, amanhã isso aqui estava de outro jeito. Oh, Jesus! Já pensou se a gente se dividisse? Cada um em um ponto, irmão, ia faltar a gente para se converter, ia correr, era bicho. Heresia. Para a gente pensar um pouco sobre isso. Versículo 4 desse mesmo capítulo 3 traz um contexto que é muito interessante. Vamos ler o versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente em porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Observe bem isso, versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro. Me permite fazer uma comparação? Eu preciso ser breve. Pedro e João são as outras nações que receberam a reforma, que receberam o Evangelho renovado. O coxo é a Europa, que está atrás de dinheiro, sentado à porta do templo, na porta que foi pregada as 95 teses, há muitos anos atrás, um lugar que se fazia milagre, um lugar onde coisas tremendas aconteciam. Então nós chegamos na porta, e o aleijado está lá, e nós vamos chegar amanhã lá, e eles vão olhar para nós, são turistas, ouro e prata trouxeram, só que eles estão precisando de uma coisa a mais, que nós temos também, e é exatamente o que fizeram João e Pedro. Uma coisa interessante que tem aqui é que eles pegaram pela mão direita, e nada na Bíblia está escrito por acaso. A mão direita é uma mão sacerdotal, você sabe disso.
nenhum levita podia ter nenhum tipo de atrofia. Nenhum tipo. E a mão direita era a mão da bênção. Era a mão que se passava a bênção, a mão que se impetrava a bênção sobre os filhos. Ele pega pela mão direita. O texto é bem categórico, todas as pessoas falavam, ele estava à porta o tempo todo. E os seus pés e o seu tornozelo se punham de pé. Os pés nos mostram uma caminhada. A Europa teve uma caminhada. A Europa andou por muitos anos no caminho certo, e até hoje eles andam em um caminho que é quase certo, irmãos. Quase. Não é porque eles não roubam que eles não são ladrões. Não é porque eles não assassinam que eles não são assassinos. A palavra de Deus diz que quem não devolve os seus dízimos e as suas ofertas, ou seja, quem não honra a Deus daquele que precisa ser honrado, é ladrão. E que você não precisa matar uma pessoa com arma para você ser chamado de assassino, basta você chamar o outro de novo, ou seja, basta você desdenhar da outra pessoa, que você é um assassino. E nós da América, nós passamos por diversas humilhações. Irmãos, eles estão enquadrados em tudo isso. Não é porque eles não cometem delitos pequenos que eles não estão cometendo grandes delitos espirituais. E diz também que os seus tornozelos também, o seu tornozelo também se endireitou. O tornozelo é aquilo que permite deixar os pés firmados, que permite a gente ficar de pé sobre os pés. Então, irmãos, não adianta ter uma caminhada e não ter tornozelos. Não adianta não ter tendões. O que nós precisamos aqui é de um avivamento que nos ligue, que nos conecte, que coloque cada tendão em cada osso, que coloque os músculos sobre os ossos, que coloque a pele sobre a carne, sobre os músculos, sobre os ossos. Nós precisamos nos levantar aqui como igreja brasileira. Nós precisamos nos levantar aqui como profetas. Se nós não fizermos isso, não adiantou nada, um avivamento, uma reforma e toda uma restauração de tudo. Não adianta um país bonito, não adianta muito dinheiro, não adianta prosperidade, não adianta uma arquitetura brilhante, não adianta ter tudo perfeito, se eles não queimarem de novo. Amém? Essa é a minha oração dessa noite. Quero te convidar a orar. Nós temos pouquíssimo tempo agora.